Talvez o maior engano da sua vida espiritual seja pensar que Deus foi embora. Porque muitas pessoas hoje dizem: eu não sinto mais Deus. Minha vida espiritual mudou. Minha oração ficou vazia. E lentamente começam a acreditar que perderam a presença de Deus. Mas hoje eu quero te mostrar algo muito profundo que John Wesley entendeu. Talvez você não tenha perdido Deus. Talvez você só tenha se afastado do secreto. E existe uma diferença enorme nisso, porque Deus não desapareceu. O coração apenas ficou ocupado demais, distraído demais, cansado demais. E fique comigo até o final desse vídeo, porque existe algo sobre a presença de Deus que quase ninguém percebe. E quando você entender isso, vai enxergar sua vida espiritual de uma maneira completamente diferente. Talvez o problema nunca tenha sido Deus estar distante. Talvez o problema seja: quanto tempo faz que você não permanece verdadeiramente no secreto? Hoje vamos falar sobre presença de Deus, vida secreta, intimidade espiritual, distrações e como voltar ao secreto novamente. Mas antes, comenta aqui embaixo: Deus me leva de volta. Porque talvez esse comentário seja o começo da sua volta. E se você deseja fortalecer sua vida espiritual, se inscreva no canal. Aqui nós falamos sobre vida profunda com Deus, Espírito Santo e intimidade verdadeira. John Wesley entendia algo assustador. Ninguém se afasta de Deus de uma vez. Tudo acontece lentamente. Primeiro, a pessoa perde constância na oração. Depois, o coração fica distraído. Depois, o secreto começa a ser abandonado. E então, a alma começa a esfriar sem perceber. O problema é que muita gente continua vivendo normalmente. Vai à igreja, ouve mensagens, assiste vídeos cristãos. Mas por dentro, algo já mudou. A presença já não é sentida da mesma maneira. A fome espiritual diminuiu. A oração ficou mecânica. E talvez isso esteja acontecendo com muitas pessoas agora, porque o coração humano se acostuma rapidamente com distrações. Hoje, o mundo inteiro disputa atenção. Celular, ansiedade, barulho, preocupações. E aos poucos, a presença de Deus vai sendo substituída por excesso de estímulo. John Wesley percebeu isso cedo. Por isso ele protegia tantos momentos sozinho com Deus, porque entendia: o secreto mantém o coração sensível. E talvez o vazio espiritual que você sente hoje não seja ausência de Deus. Talvez seja excesso de distância do secreto. E fique até o final desse vídeo, porque existe algo poderoso sobre voltar para a presença de Deus, que pode transformar completamente sua vida espiritual. Existe algo que John Wesley descobriu e que poucas pessoas entendem hoje. A presença de Deus cresce no secreto, não no barulho, não na correria, não nas distrações constantes, mas nos momentos silenciosos, em que alguém escolhe permanecer diante de Deus. John Wesley passava longos períodos, orando, lendo a Bíblia, refletindo, examinando o coração. Porque ele sabia: o secreto não é apenas um hábito espiritual, é sobrevivência da alma. Hoje, muita gente vive emocionalmente cansada, e talvez o motivo seja simples: passaram tempo demais longe da presença de Deus. Porque existe algo que só o secreto produz: paz verdadeira, direção, sensibilidade espiritual, fortalecimento interior. E talvez o que sua alma mais precisa hoje
não seja mais distração. Talvez seja silêncio. Talvez seja voltar ao lugar onde Deus fala novamente. Por isso, fique comigo até o final. Porque existe um detalhe sobre o secreto que quase ninguém percebe. John Wesley entendeu que quem permanece no secreto não permanece vazio. E talvez Deus esteja chamando você exatamente para isso agora. Não para mais religião, mas para a intimidade verdadeira. Se você sente que precisa voltar para mais perto de Deus, comenta: eu vou voltar ao secreto. E curta esse vídeo, porque talvez exista alguém precisando ouvir exatamente essa mensagem hoje. Uma das maiores armas contra a vida espiritual hoje não é apenas o pecado, é a distração. Porque distrações silenciosas afastam o coração de Deus lentamente. E o mais perigoso é que quase ninguém percebe. A pessoa continua vivendo normalmente, mas perde profundidade espiritual. John Wesley entendia isso profundamente. Por isso ele separava momentos específicos para ficar sozinho com Deus. Sem pressa, sem distrações, sem barulho. Porque ele sabia: a alma precisa respirar presença. Hoje, muitas pessoas vivem conectadas o tempo inteiro, mas espiritualmente estão desconectadas. E talvez esse seja o motivo do vazio interior que tanta gente sente. A mente nunca descansa, o coração nunca silencia, a alma nunca desacelera. E sem perceber, a presença de Deus vai ficando distante dentro da percepção da pessoa. Mas Deus não foi embora. O coração apenas se afastou do secreto. E talvez esse vídeo esteja aparecendo hoje, porque Deus ainda está chamando você de volta. Voltar ao silêncio, voltar à oração, voltar à presença, porque ainda existe algo dentro de você que sente saudade de Deus. Talvez você tenha pensado que perdeu sua intimidade com Deus para sempre. Talvez tenha sentido culpa, frieza espiritual, distância. Mas existe algo poderoso que John Wesley compreendeu. Enquanto existir fome espiritual, ainda existe volta. Porque Deus nunca abandona quem deseja retornar ao secreto. E talvez o maior sinal de que Deus ainda está perto é o fato de você sentir saudade da presença. Porque corações completamente distantes não sentem mais fome espiritual. Mas você sente, e talvez essa inquietação dentro de você seja Deus chamando novamente, chamando para desacelerar, chamando para voltar, chamando para permanecer, porque a presença de Deus nunca desapareceu. Ela continua disponível para quem decide voltar ao secreto. E talvez o que está faltando hoje não seja mais força, talvez seja mais presença. Se hoje você sente que algo mudou na sua vida espiritual, não desista. Talvez você não tenha perdido Deus, talvez só tenha se afastado do secreto. E a boa notícia é que ainda existe caminho de volta. John Wesley descobriu isso. E talvez Deus esteja querendo mostrar isso para você hoje também. Volte ao lugar da oração. Volte ao silêncio. Volte à presença. Porque quem volta ao secreto, volta a sentir Deus novamente. E se você chegou até aqui, comenta: Deus, eu quero voltar. E se inscreva no canal. Porque aqui nós estamos aprendendo juntos a viver uma vida profunda com Deus.